Olá novamente. Agora nós vamos falar sobre a resolução CNE número 1 de 2021, ok? Aí eu tinha colocado tanto a lei de acesso à informação quanto essa resolução para ser falado no mesmo momento, mas para ficar um recorte assim, é, mais bonitinho, eu já encerrei a outra gravação, tá? Então, essa resolução, no mínimo, para mim, vai cair uma questão dela, tá? Eu acho também que a OCP, o pior que eu não posso nem afirmar, né? Porque se no IFMA caíram duas questões, então, mas no mínimo, uma questão, que eu ia falar assim, eu acho que a OCP vai botar uma de cada, mas não sei. Eu não tenho visto questões de PNE, não tenho visto questões de ECA, eram questões. Oi, Lore. Não, eu só iria comentar que essa prova do IFE, ela está um pouco fora da curva, assim, É, porque eu não sei se foi porque foi o próprio IFMA que organizou, né? Acho que foi essa que você tinha me não, é a OCP. Por, falado. por isso que eu estou assim, pensativa em relação a isso. Foi a OCP e foi agora em 2023. Ah, Aí, entendi. então, aí tanto que assim, caíram essas duas questões, caíram duas questões disso aqui, entendeu? E eu acho que faz muito sentido por tratar mesmo, né, de educação profissional e tecnológica. E aí casa muito com algumas coisas da LDB, então isso ajuda. Mas foi isso, foi a OCP. Ah, eu confundi então com aquela prova que você tinha me mandado da IFMS, que Ah, tinha sei. Não, sido uma outra que eu o fundei. próprio IFE, né? Eu achei questões É, eu bem, acho estranho. Eu bem acho estranho. teóricas e bem difíceis também. Eu achei as É. questões Eu vejo bem difíceis. alguns ifs, pelo menos não sei se eu vejo mais isso no sul, não sei. Mas às vezes eles cobram, os de Minas também, cobram muita coisa do próprio if, né? E agora, esses aqui, pelo menos eu tenho visto assim, não tem cobrado estatuto da instituição. Antes o IF baiano, IFBA, eu cobrava muito assim, o estatuto da instituição. E hoje eu não vejo tanto. Eu gosto de focar nessas partes assim de conceito, tá? Esse aqui mesmo de diretriz, é o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelo sistema de ensino, né? A gente sabe que a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, gerais, né, da educação básica, e aí dentro das diretrizes a gente vai ter diretrizes para muita coisa, né? Para modalidades diferentes, como por exemplo a educação do campo. E aí, isso aqui é importante, tá? Porque, sei lá, a banca vai lá, resolve fazer uma questão botando isso aqui. Aí tem aqui, e pelas instituições e redes de ensino públicas e privadas. E aí pode pegar e deixar só públicas, né? Por exemplo, botar só presencial, não botar à distância. Então, uma coisa interessante é que ao longo desse documento, e depois nas questões que tem lá no simulado, tem coisa sobre. Tem uma questão lá mesmo que trata de uma opção lá que trata de EAD. Aí eu não vou falar aqui porque eu falo demais, né? Mas assim, se tem EAD ou não. E só nessas três e poucas linhas aí, quase quatro, as quatro, né? Vou botar as quatro a partir do parágrafo único, aqui já fala que a diretriz é um conjunto de articulado de princípios, critérios e tal, aí a serem observados por quê? Pelo sistema de ensino, né, e pelas instituições e quais redes de ensino públicas e privadas na organização, no planejamento, no desenvolvimento, na avaliação da educação profissional tecnológica. Então não se trata de qualquer educação, não é? E presencial e à distância. Então, quando a gente vê aqui que é presencial e à distância, se tiver alguma coisa lá nas questões que fala assim, não tem EAD na educação profissional e tecnológica. Primeiro que a gente vê o tempo todo cursos sendo abertos, né? E segundo que está aqui. Só esse pedaço aqui já nos ajuda a orientar. A outra questão, que é importantíssimo, que também pode, né, pode cair lá falando que só se trata do médio e técnico, né? O médio integrado, técnico subsequente e tal, não envolve
a graduação e pós-graduação. Só que aqui, ó, a educação profissional e tecnológica é a modalidade educacional, porque não é um nível, tá? Nível, a gente vai ter o nível na educação básica, educação infantil, na educação, dentro da educação básica, educação infantil, e a educação superior, ok? Então, que perpassa todos os níveis da educação nacional, e aí entre os níveis, e aí dentro da educação superior a gente vai ter graduação e pós-graduação. Então, se cai uma questão, por exemplo, que fala que é só da educação básica, que só vai tratar de técnico subsequente, tá errado, tá? Sai embolando aqui, mas é cansaço também. Integrada às demais modalidades de educação. Como assim integrada às demais modalidades de educação? Porque você tem, por exemplo, educação de jovens e adultos, né? Você tem educação especial, né? Você tem outras modalidades, né? Uma modalidade que vai ser muito atrelada à educação profissional e tecnológica, por exemplo, é a que eu acabei de falar, que é a de jovens e adultos, tá? Educação de jovens e adultos. E aí as dimensões do trabalho, da ciência, cultura, da tecnologia, organizada por eixos tecnológicos e consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e as normas vigentes. Isso aqui resume muito o que é essa resolução, tá? Então, a gente vai ver que as outras coisas vão se casando bastante. E a gente vai, assim, esse negócio de dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, onde é que a gente lê muito isso? LDB, ok? Então, lembrando que quando fala aqui, ó, observadas as leis e normas vigentes, está falando, olha, observado que está lá na LDB, isso aqui foi criado, tá bom? São princípios, aí sobre os princípios norteadores, são princípios da educação profissional e tecnológica, como eu falei, gente, princípio é muito importante, tá? E aí a gente vai ver aqui, inclusive, princípio lá da LDB sendo repetido, reformulado, tá? E outras partes da LDB, assim, presentes aqui também. Então, articulação com o setor produtivo para a construção coerente de itinerários formativos. Essa palavra itinerário formativo é bem importante aqui, com vista ao preparo para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas na perspectiva da inserção laboral dos estudantes. Ó, eu vou até marcar aqui, esse inciso aqui, ele é muito importante, porque a impressão que a gente tem é que está muito assim, né, falando de mercado, de profissão, de técnica, e é isso mesmo, tá? Então, inserção laboral, né? Parece um negócio meio assim, meio muito, muito técnico, mas tá? Eu acho até que esse aqui, esse inciso, é um inciso que talvez, porque está muito mesmo assim, muito voltado para mercado, setor produtivo e tal. E lembrando que foi feito em 2021 isso aqui, né? Respeito ao princípio constitucional, ele é constitucional, está lá na Constituição, e ele está na LDB também, que é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, tá? Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aqui está lá de cara no início da LDB, tá? Então, a gente vai fazendo uma ponte. Aí, essa parte inicial, ela é longuinha, ó, ela vai por aqui até um 10 Deus. É que vem depois. Ó, longuinha não, ela é longona. Tava com foco na outra que é até 10. Aqui. É o que vem aqui depois. Aí tem um outro aqui. Mas, assim, da mesma maneira que o código de ética, é um negócio que a gente tem que focar. Eu acho que esse povo acaba focando muito, assim, no que está no início, mas isso é arriscado, tá bom? Então, são princípios, foque mais nisso aqui do que em qualquer coisa, na parte inicialzinha e nessa parte aqui, tá? É, Qualificação para o trabalho, centralidade do trabalho assumido como princípio educativo. Então, isso aqui está lá na LDB. Trabalho como princípio educativo, tá? E base para a organização curricular, visando a construção de competências profissionais e seus objetivos. Né? Então, tudo voltado para isso aí.
Eu acho que são redações que talvez podem ser flexibilizadas um pouco depois, mas ao mesmo tempo a gente acha estranho, porque, e olha que eu já dei aula no IFBA, né? Mas, assim, é essa perspectiva mesmo, do trabalho, da questão laboral, tá? Estimula a adoção de pesquisa como princípio pedagógico, né, presente em um processo formativo voltado para o mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais. Aí aqui vai trazer essa questão, né, da cognição e do que é socioemocional, tanto para a produção do conhecimento, da cultura e da tecnologia, quanto para o desenvolvimento do trabalho, sempre voltando para a questão do trabalho, e da intervenção que promova impacto social. A tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções do setor produtivo, ou vejam as palavras que são chave no texto, tá? É toda hora focando nessas questões. A indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias ativas e inovadoras de aprendizagem centradas nos estudantes. E aí já vai entrar mais essas questões do processo de ensino-aprendizagem no âmbito de metodologias e tal. É só para a gente lembrar, para a gente tentar focar, tá? Interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando a superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular. A lei é tão bonitinha. Utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre teoria e prática profissional em todo o processo de ensino e aprendizagem. Eu percebo também que muitas vezes, em certas leis, principalmente essas mais novas, tem uma redação que poderia ser simplesmente, tipo assim, pega três incisos desse aqui e junta, sabe? Eu acho que não, nessa parte aqui mesmo, já tinha falado de interdisciplinaridade, focou aqui de novo. Aí, mesmo até que tem alguma informação que não tem no anterior, se juntasse, enxugava. Articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais, aí a gente vê tudo que tem a ver com educação profissional, Instituto Federal, é, tem essa ligação direta com o desenvolvimento socioeconômico, né? A produção local, então você não vai pegar, vou dar um exemplo bem grotesco aqui, mas assim, digamos que um Instituto Federal está em um lugar onde, tipo assim, em um estado inteiro onde não se produz umbu. Aí você vai focar, por exemplo, uma pesquisa e aí você vai focar, por exemplo, vou fazer uma coisa bem grotesca mesmo. Uma pesquisa para a plantação de umbu numa terra, por exemplo, que você vê que não tem como plantar umbu de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, você vai focar naquilo que tiver a ver com o desenvolvimento econômico, que não quer, no socioeconômico, que não quer nem dizer que você, às vezes, assim, pode acontecer de você pensar em um tipo de pesquisa, né? Eu lembrei até de uma amiga aqui que pesquisava, por exemplo, o girassol. Mas, assim, você vai pensar naquele tipo de pesquisa e a viabilidade de aquilo acontecer para aquela região. Então, também você não vai botar qualquer curso, né? O IFE, por exemplo, é uma coisa bem interessante. Os institutos federais, eles têm que ter, a minha memória deve estar boa ainda, 20% de seus cursos de nível superior tem que ser de licenciatura. Então, aqui em Conquista, por exemplo, no Instituto Federal tem química. Se já tem física, matemática na UESB, né, qual curso precisaria? Tem biologia. Então, qual curso estava faltando que não tem na UESB, por exemplo? Química. Né? Então, assim, vai focar nas questões locais, tá? Não vai sair botando um curso assim. Observando as necessidades específicas das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, gerando oportunidade de participação plena e efetiva em igualdade de condições no processo educacional e na sociedade. Eu vi focando mais nessas questões aqui, né? E aí entra nessa parte da modalidade de educação especial. Observância
da condição das pessoas em regime de acolhimento ou internação em regime de privação de liberdade, de maneira que possam ter acesso às ofertas educacionais para o desenvolvimento de competências profissionais para o trabalho, né? A normativa, né? Ela vai dar base para isso, inclusive no ECA, lá vai tratar sobre essas questões também. Reconhecimento das identidades de gênero, isso aqui eu achei bem interessante, então são coisas que eu acho que podem cair sim, que é reconhecimento das identidades de gênero, ético e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas, populações do campo, imigrantes e itinerantes. Reconhecimento das diferentes formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a elas subjacentes, requerendo formas de ação diferenciadas. Eu acho que isso aqui poderia ser encaixado, por exemplo, com o que vem antes. Autonomia e flexibilidade na construção de itinerários formativos profissionais e diversificados e atualizados, segundo o interesse dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem educação profissional e tecnológica, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos. Tem uma parte que fala dos itinerários também, identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contempla as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais. Todo curso ele vai ter aquela perspectiva da identidade do perfil profissional que está sendo, né, gerado ali, que a pessoa vai fazer um curso de letras, então ela vai ser habilitada, né, em quais, né, por exemplo, eu sou habilitada em língua portuguesa e língua inglesa, né, é, lá na UNEB, onde eu atuava, os cursos são separados, né? Tem vernáculos de língua portuguesa e tem língua inglesa. A pessoa que se forma em língua inglesa, ela pode ser tradutora, ela pode trabalhar, só que, lógico, também tem as outras questões, né? Então, essa coisa da identidade do perfil profissional. Autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, não é? Estas diretrizes que estão aqui, não é? As curriculares nacionais e as complementares de cada sistema de ensino. E aí, todo o curso, esses concursos também são interessantes nesse sentido. Lógico que nesse momento a gente vai focar na prova objetiva, mas depois, quando a gente vai pensar na aula, é muito importante a gente ter conhecimento desse projeto político-pedagógico, do projeto e dos cursos que estão ali, não é? Se a gente tiver que dar aula para o nível superior, que é o caso, por exemplo, do IF-Baiano, pelo menos o que eu vi do edital, então, assim, procurar saber quais são os cursos, né? E focar nessa perspectiva, tá? Porque vai fazer muita diferença na hora da nossa prova didática. Fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de educação profissional e tecnológica, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino-aprendizagem, contribuindo para a empregabilidade dos egressos. Então, a gente vai ter estágios, né? Vai ter essas parcerias aí, né? Com, com para criar mesmo essas pontes aí, para que os egressos possam ter uma maior empregabilidade. E, por fim, promoção da inovação em todas as suas vertentes, especialmente a tecnológica, a social e a de processos de maneira incremental e operativa. Eu acho que é uma extensão de princípios assim que não faz muito sentido, tá? Mas o bom é que a gente vai percebendo que vai se casando uma coisa com a outra. Então, a educação profissional e tecnológica, com base no parágrafo 2º do artigo 39 da LDB e do decreto 51/54 de 2004, é desenvolvida por meio de cursos e programas de qualificação profissional, inclusive a formação inicial e continuada de trabalhadores, a educação profissional técnica de nível médio, que é o que a gente chama, né, por exemplo, do médio integrado, né, e também às vezes, de outra natureza, também como o ProEja que tinha, né, que era para jovens e adultos, educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, incluindo saídas intermediárias, qualificação profissional, a mesma coisa que está ali em cima
nessa parte do nível médio aí, tá? Curso de especialização profissional e programa de mestrado, doutorado profissional. Lógico que não é também qualquer instituto federal que vai apresentar programa de mestrado, doutorado, né? Os institutos, eles têm se desenvolvido bastante no sentido de pós-graduar, né, seus professores para que isso aconteça. Porque para ter esses programas já tem que estar, os professores têm que ter níveis mais altos de pós-graduação. E uma coisa importante, lembrando que lá em cima está falando que a educação profissional tecnológica, ela não diz respeito só a profissional técnica de nível médio, tá? Ela também diz respeito à de graduação e pós-graduação. A Aí os cursos de educação profissional e tecnológica podem ser organizados por itinerários formativos, observadas, né, as orientações oriundas dos eixos tecnológicos. A gente sabe que existe esse catálogo nacional de cursos técnicos e o catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia, que vão orientar a organização desses cursos, mas a gente vai ver também que existe a possibilidade de promover cursos, que não estejam dentro desse catálogo aí, tá? De uma forma diferente. Entende-se por isso aqui é importante, tá? Coisa cobrada em questão. Entende-se por itinerário formativo na educação profissional e tecnológica o conjunto de unidades curriculares, etapas ou módulos que compõem a sua organização em eixos tecnológicos e respectiva área tecnológica, podendo ser propiciado internamente ao mesmo curso, né, mediante sucessão de unidades curriculares, etapas ou módulos com terminalidade ocupacional. Vou marcar isso aqui propiciado pela instituição educacional, mas construído horizontalmente pelo estudante, mediante unidades curriculares, etapas ou módulos. Isso aqui também, não sei se seria muito passivo de cair, estou marcando mais porque essa definição de itinerário formativo foi cobrada em questão. E construído verticalmente pelo estudante, propiciado ou não por uma instituição educacional mediante sucessão progressiva de cursos ou certificações obtidas por avaliação, reconhecimento de competências e tal. Eu não vejo muito como cair isso aí, né? Aí, eixo tecnológico, né? Lá em cima, itinerário, e aqui, eixo tecnológico. A estrutura de organização da educação profissional e tecnológica, considerando as diferentes matrizes tecnológicas nele existentes, por meio das quais são promovidos os agrupamentos de cursos, levando em consideração os fundamentos científicos que a sustentam de forma a orientar o projeto pedagógico do curso, identificando o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, emoções que devem orientar e integrar a organização curricular, dando identidade aos respectivos perfis profissionais. E aí volta nessa questão do perfil também. Essa educação ela pode se desenvolver em articulação com as etapas e modalidades da educação básica, bem como da superior, que é uma coisa que já foi falada lá em cima, ou por diferentes estratégias de formação continuada, em instituições devidamente credenciadas para sua oferta no ambiente de trabalho. Tem também a partezinha lá que vai falar de formação inicial e de formação continuada, tá? É, Isso aqui eu não vou. Essa coisa dos itinerários flexíveis, né? Uma coisa já discutida. Os critérios para planejamento e organização de cursos de educação profissional e tecnológica. Eu não quis ficar marcando mil coisas disso aqui, não, porque é um pouquinho longo ali. Esse artigo 10 também, como eu estava falando, existem cursos experimentais que não constam nos catálogos que podem ser oferecidos, né, na educação profissional técnica e tecnológica, tá? Técnica e tecnológica, eu estou falando por conta do outro treino lá, da LDB também. Outra coisa que eu marquei é sobre essa qualificação profissional incluída na formação inicial, né, que deverão desenvolver competências profissionais devidamente identificadas no perfil profissional de conclusão que sejam necessárias ao exercício de uma ocupação com identidade reconhecida no mundo do trabalho, consideradas as orientações dos respectivos sistemas de ensino. E esse CBO eu já esqueci até o que é, gente. Catálogo Brasileiro de Não. Eu já esqueci o que é. Você acredita?
Ai, eu detesto quando as coisas estão... E eu tô cansada também. Deixa eu botar aqui. Agora eu tô tentando digitar e o trem não tá indo. Tá que Ah, burrice. É, classificação brasileira de ocupações. Eu tava com isso na minha cabeça, achando que era bobagem de ocupações, eu ia falar. É isso que eu acabei de falar. É, e aí, essa parte da estruturação também dos cursos de qualificação profissional, eu achei muito assim, muito técnico. Esse capítulo 5 ele vai tratar da educação profissional técnica de nível médio, tá? Ah, eu era até para ter marcado isso aqui, eu só marquei lá embaixo. E que vai abranger habilitação profissional técnica relacionada ao curso técnico, qualificação profissional técnica como etapa com terminalidade de curso técnico e especialização profissional técnica na perspectiva de formação continuada, tá? E aqui tem que lembrar que foi porque isso aqui. É porque só da. Eu não sei nem por que que eles separaram. Mas, assim, o que eu marquei mais foi da estrutura e organização da educação profissional técnica de nível médio. Depois disso aqui, a partir daqui em diante, depois essa parte aqui, já vai tratar de graduação e pós-graduação. Eu acho muito pouco provável que caia essa parte em diante, tá? Então, focar mais mesmo, né? Até essa parte aqui do nível médio, ok? E aí, esse aqui, acho que foi esse aqui que eu marquei até 10 foi aqui, ó. Tá vendo? Até 10 inciso 10. Mas, as características dos cursos, a gente já sabe isso aqui, tá? A única coisa que é um pouquinho diferente é essa concomitante intercomplementar. Mas a gente sabe que tem o nível técnico integrado, né, que é ofertado para quem já fez o ensino fundamental, né, matriculando na minha instituição, vai ter uma habilitação profissional técnica, ao mesmo tempo que vai, né, terminar aí a educação básica. Aí, concomitante, ofertado aqui ingresso ao ensino médio, já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas, né? Isso aqui eu acho, aqui pelo menos eu não vejo muito rolar isso, mas é possível. Concomitante intercomplementar, desenvolvida simultaneamente em distintas instituições. Ah, que tem essa que é. Só não vi esse nome, intercomplementar, mas que ela pode ser desenvolvida em simultaneidade, de forma simultânea em distintas instituições. E a subsequente, que é o técnico subsequente que a gente fala, que é aquele curso que a gente dá para quem já fez o ensino médio, tá? E aí a gente vai chamar de técnico de nível médio. Então, tem concurso para isso, inclusive, tá? Concurso para profissionais técnicos de nível médio. Aí eu marquei isso. A outra coisa que eu marquei é que a oferta de cursos técnicos para os que não concluíram o ensino médio na idade considerada adequada pode se dar de forma articulada com a EJA. Aí tinha, por exemplo, um curso de ProEJA Informática. Aí o pessoal era como se fosse um integrado, só que era à noite, né? E para os jovens adultos, né, que não conseguiram terminar ensino médio naquela determinada idade lá, né, de até, vou botar 17, 18 anos. E aí, eles saíam habilitados para uma profissão, no caso informática, né, e também terminavam o ensino médio. Aí depois, eu não sei hoje o que tem exatamente, por exemplo, no IFBA. Eu sei que o ProE já acabou. Tinha uma adesão assim bem pequena. A estruturação dos cursos da educação profissional técnica de nível médio deve ainda considerar a composição de uma base tecnológica que contemple métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos da tecnologia relativos ao curso em questão, e aí a gente já meio que viu isso aqui também, mais acima. Os elementos que caracterizam as áreas tecnológicas identificadas no eixo tecnológico ao qual corresponde o curso, compreendendo as tecnologias, os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que as alicerçam e a sua contextualização no setor produtivo,
A necessidade de atualização permanente da organização curricular dos cursos, né? Isso aqui é uma coisa que vai ser presente em todo curso, óbvio, tá? Estruturado com fundamento em estudos prospectivos, pesquisas, dados, articulação com os setores produtivos e outras fontes de informações associadas, a pertinência, a coerência, coesão e a consistência de conteúdos articulados do ponto de vista do trabalho, assumido como princípio educativo, de novo, trabalho assumido como princípio educativo, contemplando as necessárias bases conceituais e metodológicas, o diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia como referências fundamentais da sua formação, lembrados dos princípios lá em cima, né? Os elementos essenciais para compreender e discutir as relações sociais de produção e de trabalho, bem como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas, os saberes exigidos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual, tecnológica, autonomia, responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade democrática, justa e solidária. O domínio intelectual das tecnologias pertinentes aos eixos tecnológicos e às áreas tecnológicas contempladas no curso, de modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional de aprendizagem, promovendo a capacidade permanente de mobilização, articulação, integração dos conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções indispensáveis para a constituição de novas competências profissionais com autonomia intelectual e espírito crítico. Eu tenho uma crítica, de novo, que eu vou repetir a respeito dessas redações, tá? Instrumentalização de cada habilitação profissional e respectivos itinerários formativos por meio da vivência de diferentes situações práticas de estudo e de trabalho e os fundamentos aplicados ao curso específico relacionado a empreendedorismo, cooperativismo, trabalho em equipe, tecnologia da informação, gestão de pessoas, legislação trabalhista, ética profissional, meio ambiente, segurança do trabalho, inovação e iniciação científica. Percebam que é um tanto de coisa, tá? Só que assim, tudo se casa, coerente, então, tem que marcar qual é a errada. É ver o que não tem coerência com o que está escrito lá antes, tá? É, e aí, como tem bastante coisa, é até difícil você falar assim, poxa, eu acho também difícil eles colocarem alguma coisa assim, não está na lei e tem coerência com isso aqui, porque isso é arriscado também, né? Mas geralmente eles vão colocar realmente uma coisa que vai fugir. Então, aqui está falando que eu trabalho com um princípio educativo. Então, pode aparecer lá, ah, é, que não tem a ver com o trabalho assumido como um princípio educativo. Então, você vai ver um não, você vai ver um advérbio que vai entrar ali, né? É o que mesmo nem tem muito isso, né? Percebam que não tem, praticamente eu não vi aqui. Aqueles advérbios, como a gente tem na LDB, obrigatoriamente, não sei o quê, né? Preferencialmente, mas aqui tem algumas ideias bem centrais, tá? Que, que essa modalidade educacional, que é uma modalidade, aí tem que focar nisso, tem que ver o que é nível, o que é modalidade, olhar para a LDB e lembrar, tá? Então, essa modalidade, ela se articula a outras, em todos os níveis, a outras modalidades, tanto que isso aqui é o fio condutor, né? Considerando que são todos os níveis da educação nacional, isso aqui é o fio condutor do Instituto Federal. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o Instituto Federal ele é verticalizado, é porque você vai ter níveis diferentes da educação, lógico que no ensino básico só vai ter do médio, né? A partir ali vai ter só o médio, ia falar a partir do médio, mas vai ter só o médio, mas você vai ter modalidades diferentes. E essa modalidade educacional, ela vai perpassar todos esses níveis, ela vai integrar as demais modalidades e as dimensões do trabalho, vai ser organizada por eixos tecnológicos, e aí vai ser articulada com toda a estrutura socioocupacional, com as exigências, né, quem não está aqui, mas assim, até as exigências ali, e as necessidades locais, né? E vai poder ser tanto presencial quanto à distância, né? E vai também não só estar presente nas instituições de ensino público, mas também nas privadas, tá bom? Então, são coisas aqui que a gente precisa pensar.
porque Glória estava até falando dessas questões de, às vezes, assim, eu pego a ideia. Eu acho que esses documentos que têm uma redação muito extensa, que não são documentos com os quais a gente tenha tanta familiaridade, como é o caso da LDB, é realmente assim, você se pegar nas palavras-chave, sabe? Naquilo assim, ó. Esse capítulo um aqui, se você entender o capítulo um e pegar os princípios aqui, tá ótimo. Porque eu acho que o capítulo um resume muito bem do que se trata a resolução. E os princípios, eles casam com o LDB, eles são bem cobrados, tá? Aí vai ser uma coisa ou outra, assim, o que é itinerário formativo, né? Como eu estava falando aqui, essa questão da articulação já falei, é importante lá que, independente de estar no, né? Existem alguns tipos de cursos que não estão nos catálogos que podem ser trabalhados. E o que que essa educação profissional técnica abrange e quais são, e como essa educação profissional técnica de nível médio é caracterizada. O que vem depois vai ser graduação, pós-graduação, tá? E aí só teve essa parte aqui da EAD, né, que eu marquei aqui também, porque tem o que é a EAD, e aí vem aqui, ó, estrutura de pós-graduação, e aí essa parte aqui, o reconhecimento de saberes e competências eu vou ver, assim, mas emissão de certificados e acabou, tá? É isso. Em relação a isso, é isso. Aí eu vou encerrar a gravação. Bye, bye.